Olá, bom dia pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite, né pessoal? Graças a Deus, mais um dia aqui nessa realidade, né? Agradecer a Deus, né? Porque ontem, né? Foi ontem à noite, né? Nasceu o meu neto, né? Que é o filho da minha filha, né? Jamile, nasceu, né? Mais uma consciência, uma alma que está vindo para essa realidade, pessoal, né? Espero que ele cresça, se desenvolvam bem, né? Não tem jeito, a realidade aqui vai sujar essa alma, né, pessoal? Espero que não suje muito, que ele tenha consciência, essa consciência dele, né? Por Deus, por fazer. Espero que ele esteja nessa consciência, né? Mas é aqui, é a realidade que a gente vive, né? Porque ali já é uma alma, está nascendo pura, né? Limpa, ainda a consciência ainda está se formando, a personalidade, mas daqui a pouco, quando ir crescendo, aí vai sujar um pouquinho, vai sujar um pouquinho. Não tem jeito, né, pessoal? É assim que a gente começou, pessoal. Começou do zero, né? E agora sujaram a nossa mente, né? A sociedade, muitas coisas. Mas é assim mesmo, é o processo que a nossa consciência passa. Então, ele está vindo para essa realidade e vai ser o processo dele, da consciência dele, vai experimentar aqui nessa realidade, né? Graças a Deus deu tudo certo, né? O parto, as coisas lá, né? O pessoal deve trabalhou bem, né? A espiritualidade deve ter acompanhado. Você sabe que esses médicos não sabem, né, pessoal? Alguns sabem, mas você sabe que alguns médicos desse, né, que estão aí fazendo parto, ele não sabe que ali tem a espiritualidade auxiliando eles, né, intuindo ele para ele trazer essa vida para cá, porque essa vida é uma permissão de Deus que venha a essa realidade. Então, tem apoio da espiritualidade ali, para não deixar que nada aconteça, para que essa vida venha ao mundo, né? Alguns médicos lá, alguns não sabem disso, mas a espiritualidade está ali, está agindo. Entende? Agora, por que, que eles não percebem? É isso que eu vou debulhar, debulhar, é isso que eu vou falar hoje, pessoal. É o meu tema, né? Cadê? Qual é o meu tema de hoje? É o que eu vou falar. Eu dei essa introdução, né, sobre o nascimento da criança, porque também tem o nascimento espiritual, né, que percebe as coisas espirituais, entende? Então, quando a pessoa não nasce espiritual, ela não percebe as coisas espirituais. Por exemplo, agora meu neto nasceu aqui nessa realidade. A consciência dele vai experimentar essa realidade física. Entende, pessoal? Ele é um ser espiritual, mas vai experimentar agora essa realidade física. Porque ele nasceu aqui. Se ele não nasce, ele continua sendo espírito. Entende? Se ele não nasce, ele, né, não chega a nascer. Então, ele continua sendo espírito, ele não ia experimentar essa realidade. Então, para você experimentar a realidade espiritual, você também tem que nascer espiritualmente. Entende? É o meu tema de hoje que eu vou falar. Que é o que o meu tema hoje? O que é a percepção da consciência? O que é essa percepção da consciência
que você percebe as duas realidades, tanto física como espiritual, pessoal. Entende? Tem gente que só percebe aqui a física, só acha que essa é a realidade, não tem outra, só acha que é... Tem gente que é assim. Então, essa pessoa também não percebe a presença de Deus, a presença dos seres, ela não percebe a presença. Por quê? A percepção dela, da consciência dela, está fechada para essa realidade espiritual. Entende? Então, através do despertar da consciência, vai despertar essa percepção da sua consciência. Quando desperta essa percepção da consciência, você vai perceber o mundo espiritual, vai perceber Deus, pessoal. Entende? Por isso que eu vejo aqui muita gente me perguntando ainda, o que é Deus, irmão? O que é Deus? Nossa, pessoal, quando você está assim é porque você ainda não despertou. Você não tem consciência de quem é você. Entende? Você não está tendo consciência da consciência que existe dentro de você. Né? Você não está tendo consciência. Então, está dormindo, precisa despertar. Entende? Entende, pessoal? Entende o ponto onde eu quero chegar? Eu estou dando essa introdução para você entender. Porque tem gente que... eu estou ouvindo até também lives, pessoas falando que é só lá que ele vai ter o contato com os seres, tem que ser ali fisicamente, não tem mais nada espiritual, não tem nenhum espírito por aqui, não tem espírito nenhum. Entende, pessoal? Eu fico olhando essas pessoas, digo, nossa, pessoal, é incrível. Como é que ele quer ter? Ele é um espírito, ele dizendo que aqui não tem espírito. A gente somos o quê, pessoal? Isso é o quê? É pensamento que a gente pensa que é esse, que ele pensa que é esse corpo. E ele não é esse corpo. O que é que eu falo todo dia aqui no meu vídeo, pessoal? Que a gente não é o corpo. O corpo é um veículo da nossa consciência. Então, a gente é um espírito. Agora, como é que ele fala? Não tem espírito, não tem contato com o espírito. Então, Deus é um espírito. Então, ele não tem contato com Deus. Que ele está querendo ter um contato físico com Deus? Entende, pessoal? Eu fico olhando, eu só vi em uma live, pessoal, em uma live, eu não vou dizer qual é o grupo aí, isso eu vi em uma live, o cidadão falando isso, entende? E eu vi também muitos falando que a consciência está intrínseca no cérebro. Se não tiver o cérebro, não tem consciência. Você entende, pessoal? É muita besteira que eu ouço aí. Olha, você entende você? Se eu não venho explicar isso aqui, vocês vão ficar confusos, porque essas pessoas estão falando isso. Você deve ouvir a live. Então, vai dizer que a consciência está no cérebro. Então, a pessoa que sai do corpo está pensando, ela não tem um cérebro, está fora do corpo. Como é que tem? Uma pessoa que sofreu EQM, ela pode ter percepção lá do mundo espiritual e aí trazer para cá. A maioria das EQM que as pessoas contam, a percepção dela foi em que lugar? Às vezes ela está até morta na mesa lá de operação, né? O cérebro estava parado. Aí, o que é que estava fazendo ela pensar? Você entende, pessoal? Essas pessoas não pensam, pessoal, porque não teve ainda experiência, quer falar de uma coisa que não sabe, que é a consciência, né, da humana, essa consciência que está dirigindo o nosso corpo. Ninguém sabe ainda. Por isso que nosso trabalho é o autoconhecimento para conhecer essa consciência.
Porque essa consciência é divina, pessoal. Ela é Deus. Então, a gente somos Deus? Somos. Mas por que a gente não percebe essa presença de Deus na nossa vida? Fica perguntando onde está Deus. Aí os evangélicos estão aqui na igreja, venha buscar a presença de Deus. Aí você vai atrás. Por que você está assim? Não, está aqui, está aqui. Por que você está tão zoado aqui? Né? E ontem eu falei aqui que o reino de Deus está dentro de vós, no meio de vós. Foi Cristo que falou, não foi? O versículo ontem. E quando de noite eu fui assistir lives aí, eu tô vendo o cara falar um monte de bobagem. Um monte de bobagem, um monte de coisa que você sente que a pessoa não está conectada com a espiritualidade dela. Porque uma pessoa que está conectada, ela não vai falar um negócio. Então, que espírito é esse que está guiando essa pessoa? Que grupo é esse? Que grupo ele está mandando ir lá para o grupo, né? Encontrar com o ET? Que espírito é esse? Entende, pessoal? Então, eu estou pautando isso aqui porque eu vou falar do tema de hoje, o que é a percepção da consciência, né? Porque a nossa consciência, pessoal, quando você está desperto, você percebe tanto o interno, né? As coisas internas, que são o quê? O pensamento, o sentimento, a emoção. Você percebe essas coisas e percebe a intenção. Então, isso é o autoconhecimento da sua consciência. Então, e também você percebe a realidade aqui física. Você percebe a realidade aqui física por quê? Porque você está nesse corpo onde vai ser usado o cérebro cognitivo para você pensar aqui nessa realidade. Mas você, se sair do corpo, tiver uma QM, você pode estar, a sua consciência pode estar consciente lá pensando? Pode, pessoal. Senão, não teria relatos de EQM, né? Pessoa que morre, depois volta. Senão a gente não teria. Porque se a pessoa apagasse ali e não visse mais nada, né? Ela, quando acordava, não via nada. Mas por que ela viu tanta coisa? Entende, pessoal? A gente não sabe o que é a consciência. E essas pessoas ficam tentando colocar a consciência como essa realidade. A consciência está interagindo com essa realidade. Mas a consciência é independente do seu corpo, do seu cérebro. Ela é independente. Ela está aqui experienciando essa realidade porque ela está encarnada aqui. Entende? Essa é a sua verdadeira essência. É o que eu coloco aqui no meu tópico também. Por que temos que ter percepção da nossa essência? Por que temos que ter essa percepção da nossa essência? Perceber que temos essa essência e que essa essência é divina e que a gente precisa se conectar. Por que a gente tem que perceber? Entende? Quem é que faz esse processo de perceber? É a própria consciência. Ela percebe que vai dar a certeza de que você é uma consciência, não é o corpo. É por isso que às vezes a espiritualidade tem que tirar o cara do corpo, né? De qualquer forma, através de EQM, ou então faz ele sair do... para ele perceber que não é o corpo. Porque as pessoas estão tão grudadas no corpo, pessoal, que ela pensa que é isso. Entende? Então, a espiritualidade tem que tirar o cara do corpo. Aconteceu alguma coisa. Entende? Então, quando o cara falou lá na live que o contato só é físico, então como é que a gente vai ter contato com Deus se Deus é um espírito? Entende, pessoal? Você entende que essa fala não tem nada a ver com a espiritualidade? Você entende agora? Porque quem tem intimidade com o Espírito de Deus é a nossa consciência, que é espírito. Por isso que Jesus falou para a mulher,
O Pai procura os verdadeiros adoradores, aquele que adora em espírito e em verdade. O Pai está procurando, porque o Pai é espírito. Então, ele está procurando quem? A sua consciência, que é espírito, para ter um relacionamento. Porque o Pai sabe que a sua verdadeira pessoa é essa consciência, que é uma parte que veio dele. Entende? Ele sabe, Deus sabe disso. Mas quem não sabe é você, porque você está aqui encarnado, está nessa inconsciência disso, dessas coisas. Eu estou falando aqui, pessoal, já há mais de não sei quantos vídeos, eu acho que as pessoas não estão entendendo o que é isso, né? Porque ainda perguntar o que é Deus, né? Que quer dizer que a pessoa não despertou, está ainda inconsciente na escada. Você viu aqui eu falar aqui do, do relato do cidadão que ele sofreu EQM? Chegou lá, ele estava conversando com o mentor, aí ele perguntou ao mentor, o que é Deus? Então, o cara está fora do corpo, ainda está lá conversando com o mentor, ele está em um lugar que ele não sabe nem onde estava, ele pergunta ainda ao mentor o que é Deus. Aí, o que é que o mentor falou? Olha, tudo bem, você está ali no começo da escada, você não está vendo o que está lá em cima. Então, você precisa subir esses degraus para saber o que tem lá em cima. Então, aí você vai saber o que é Deus. Porque se eu explicar aqui o que é Deus, você não vai ter, a sua consciência está tão, o seu conhecimento está tão pequeno que você não vai entender o que é isso. Entende? Mas ele já tem um desejo de conhecer quem é Deus. Então, comece desse desejo, vá subir na escada. Então, esse subir escada é o quê? É a expansão da consciência. É quando você vai transcendendo, né, essa intimidade com a sua essência. Então, quando você vai descobrindo sobre a sua essência, você vai descobrindo quem é Deus. Entende, pessoal? Eu já tenho ensinado isso aqui nos meus vídeos aqui, pessoal. Autoconhecimento, né? Tem muitos vídeos gravados aqui, né? Porque essa pessoa não está assistindo meus vídeos. É por isso que eu falo, assista meus vídeos, né? Sem pressa. Você tem todo o tempo da eternidade. Você é eterno, entende? Mas enquanto você estiver aqui nessa encarnação, assista meu vídeo, né? De graça, não paga nada, tá aí. Você só vai tirar um tempo para assistir aí, né? 50 minutos do seu tempo aqui nessa realidade, né? Entende? Porque eu estou explicando sobre isso, vários vídeos, para não ficar assim nessa. Ai, o que é Deus? Ai, meu Deus. Então, isso demonstra que a pessoa ainda não está conectado com a sua essência, né? Não tem essa percepção da consciência. É por isso que está perguntando. É por isso que a maioria das pessoas aí vai, na hora que o pastor diz, vem a igreja aqui para buscar a presença de Deus. Parecendo que a presença de Deus não tá na vida dele. Entende, pessoal? Por causa de quê? Por causa da sua inconsciência. Aí você pensa que está longe de Deus mesmo. Deus está ali. Mas por que você não está percebendo essa presença de Deus? Por causa dessa percepção da consciência que não foi despertada. Entende, pessoal? Eu estou dando essa introdução para ficar bem claro, para quando eu introduzir aqui o assunto, você já vai percebendo, você já vai entrando nesse espírito. Tá certo, pessoal? Aí, vamos começar o nosso estudo. Quero fazer em duas partes, mas não sei se vai dar em duas partes, porque a minha introdução, ó, já levou 20 minutos. Porque eu tenho que explicar isso, porque tem pessoas que estão assistindo às vezes meu vídeo de vez em quando, né?
e não está entendendo sobre esse assunto. Então, se você não está entendendo, porque ainda você não tem a conexão, não está desperto. Tem que despertar, pessoal. Tem que ter essa conexão. Não é somente. Olha o que eu falei ontem, é mente e coração. Você tem que ir sentindo e tem que ir raciocinando. É mente e coração. Aqui é o caminho do sentir também. Não é somente, porque tem esses muitos que estão ficando na mente, estão se perdendo no caminho também. Entende, pessoal? Aí, o que é que ele fala que é a percepção da consciência? Primeiro, ele dá uma. O que ele fala o que é a percepção, né? Ele fala que a percepção é um processo cognitivo que permite interpretar o ambiente a partir do estímulo recebido pelos órgãos sensoriais. Então, tá passando por aqui, né? Por essa realidade. Aí ele fala: a consciência é a percepção do eu por si mesmo. Então, essa percepção da consciência, né? A consciência já é a percepção de si mesmo. Então, quando você desperta ela, você já desperta essa percepção de si mesmo, que você é uma consciência, é uma alma, é um espírito, que você não é esse corpo. Então, você desperta para isso. Desperta para as coisas, buscar as coisas mais espirituais, não as coisas da terra. É por isso que eu estou vendo pessoas que ficam buscando muitas coisas da terra, eu fico olhando o comportamento, digo, essa pessoa tá espiritualizada, essa pessoa tá desperta, pessoal. Eu fico questionando, né, pessoal? Porque isso eu estou vendo em cristão, em evangélico, em católico, em espírita, em espiritualista. Eu estou vendo esse comportamento, né? Eu digo, será que essa pessoa despertou a consciência dela? Eu fico analisando, né? Porque quando a pessoa desperta a consciência, a própria consciência, a consciência é a percepção de si. Então, ela vai fazer uma análise tanto dentro quanto fora. Entende, pessoal? É isso que vai acontecer. Aí ele fala, e pode ser definida como um conjunto de estados subjetivos de sensibilidade ou ciência. Então, essa consciência é um estado do espírito que o espírito está percebendo que ele é um espírito e não corpo. Ele está percebendo coisas internas. Ele vai também perceber a presença de Deus. Ele vai perceber as presenças dos mentores, dos anjos. É porque ele vai estar nessa faixa. É um estado. Então, se você não está nesse estado, você está assim, né? A maioria agora aqui do que estão assídua no meu vídeo, ele não pergunta mais essa pergunta, pessoal. Aonde eu vou encontrar Deus? Aonde está Deus? Ele não pergunta, porque ele já tem conhecimento sobre isso, né? Por isso que falou, diz assim, para que eu vou lá para a igreja, rapaz? Isso é coisa infantil, é coisa de criança ainda, né? A maioria desses que estão assim, porque ainda estão criança e estão sendo cuidado, levado por essas pessoas e até pessoas mais que estão dirigindo a vida dela. Ela não tomou consciência da vida dela. E você viu que eu falei aqui do cidadão que ele disse que enquanto ele deixava o guru, os líderes dirigir a vida dele, o nevoeiro não saía da visão dele. Então, você tomar consciência e trabalhar a sua espiritualidade para tirar esse nevoeiro. Entende, pessoal? É isso. Aí o que é que ele fala mais? Aí ele fala, a percepção é a consciência, está relacionada. Por quê? Porque a consciência, ela é que faz esse trabalho de percepção, tanto interna quanto externa. Pessoal.
de forma que a percepção fornece conhecimento sobre os objetos, enquanto a consciência torna-se a pessoa consciente do seu próprio estado mental. Então, a percepção aqui fora a gente toma conhecimento do objeto. É a nossa percepção. Por exemplo, eu estou vendo aqui o celular. Eu estou tendo essa percepção que eu estou gravando aqui o meu vídeo com esse celular. Entende? Então, essa é a percepção daqui sensorial que a gente tem. Mas a consciência, a percepção vai torna a pessoa mais consciente do seu próprio estado mentais. Então, do seu pensamento, das suas emoções, do seu sentimento, de tudo que está passando lá. Entende, pessoal? Aí ele fala, a percepção, né, externa inclui os 5 sentidos, como o quê? Tato, visão, audição, olfato, cheiro e o paladar, a língua. São esses 5 sentidos que a gente, quando a gente cheira alguma coisa, come alguma coisa, né? A gente percebe o cheiro e o gosto, isso vai ser levado para a consciência. Também. É uma coisa intrínseca. Agora, você sai do corpo, você pode sentir presença, sentir cheiro, né? Você pode sentir? Pode. Por que acontece isso? Você entende, pessoal? Que a consciência, ela percebe, o corpo só está aqui para trazer a sensação desse mundo para a consciência. Mas a consciência, se ele sai para outra dimensão, outro mundo, ele percebe as coisas de lá. É isso que as pessoas precisam entender, pessoal. Pessoas que tiverem experiência, elas sabem do que eu estou falando, né? Aí ele fala, também inclui a própria percepção, que é um conjunto de sentido que permite detectar mudança na posição e movimento do corpo. Então, você consegue perceber, entende? Quando uma pessoa tem paralisia do corpo, pessoal, a consciência dela ali tá desperta, né? Mas ela não mexe o corpo. Por que ela não mexe o corpo? Quem já teve paralisia do sono, eu já tive, né? Eu pensei, eu disse, nossa, eu fiquei paralítico, porque a consciência chegava, eu estava desperta assim, no escuro, aí eu mandava mexer a perna e a perna não mexia. Eu digo, o que é que está acontecendo? Eu não sabia o que era isso, né? Eu era novo, eu estava tendo o quê? Uma paralisia do sono, que eu ia ter uma saída do corpo. Porque é assim que começa a saída do corpo. Você tem essa paralisia, né? Eu nunca mais tive. Agora eu saio do corpo já. Por quê? Porque deve ter melhorado a minha energia do corpo, a minha frequência. Por isso que a saída do corpo está ficando mais fácil. Mas no começo, que eu não sabia, não trabalhava nada de espiritualidade, eu estava tendo essa saída do corpo e estava tendo essa dificuldade, a paralisia do sono, né? Que muito fala paralisia, você fica ali parado, né? Tá ali desperto, mas você não mexe o corpo físico. Por quê, pessoal? Porque o seu corpo espiritual não está encaixado totalmente no corpo físico. Porque o corpo físico só funciona quando encaixa o molde. O corpo físico é o molde do corpo espiritual. Quando ele encaixa certinho, aí começam os sensores, as sinapses, os sensores do cérebro, começa a dar comando para o corpo físico. A sua consciência começa a dar comando. Funciona a perna, funciona o braço, entende? Quando não está encaixado, acabou, amigo. Você vai ficar ali. É melhor você relaxar,
sai do corpo, depois quando você voltar, você encaixa certinho, pronto, pessoal. Entende? Muitas pessoas que tiveram EQM, né, pessoal? Tiveram EQM, ela fala que veio descendo assim, ó, o espírito dela e encaixou no corpo. Outras nem sentiram, só viu, já acordou no corpo, né? Tem muitos relatos de EQM que as pessoas viram o corpo dela espiritual encaixando no corpo físico para ter esse movimento. Então, eu só tenho esse movimento aqui, ó, porque o meu espírito está encaixado aqui. Eu estou encarnado, né? Se eu perder a consciência aqui, meu corpo fica parado aqui, o que é que vai acontecer? A minha família aqui vai, eita, morreu ali, ó Samuel, eita, não está se movimentando. Vai ter que me levar para os médicos, né? Para ver se me ressuscita, para ver se meu espírito encaixa de novo no corpo. Entende, pessoal? Então, essa consciência, ela detecta, ele fala aqui também cura a proporção de que é um conjunto de sentido que permite detectar. Então, a consciência permite a pessoa detectar a posição e o movimento do corpo, né? Quem movimenta aqui é a nossa consciência. Entende por que a gente tem que mudar? Quando a gente muda a consciência, a gente muda o nosso ser, pessoal. Então, o nosso ser vai dirigir agora esse corpo, né? Como um carro, né? Nessa realidade. Aí ele fala, a consciência, né? É um dos conceitos mais complexos e fascinantes da psicologia e filosofia. Então, a psicologia e a filosofia fica estudando o comportamento das pessoas. Freud foi um que falou do inconsciente, do consciente, né? Carl Jung também, entende? Então, eles ficam estudando sobre isso. Mas ele tem um conhecimento total? Não. Eles têm uma percepção do que seja. Mas esse conhecimento, autoconhecimento, é você que tem que fazer. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém. Entende? É só você. Você já viu aquela música de Fábio Júnior? Só você. Então é só você. Só você que pode fazer isso. Essa busca pelo conhecer a sua essência, a sua consciência. Porque quando você vai para esse autoconhecimento, você vai ter conhecimento da presença de Deus. Porque essa presença de Deus passa por essa percepção da sua consciência. Deus está ali, mas só que você não está percebendo. É o que acontece com o mundo. O mundo não percebe Deus. É por isso que tem uns aí ateus, agnósticos. Ah, Deus não existe, não. Não, cadê Deus? Onde ele está? Oh, meu Deus. Oh, me ajude. Não sabe onde está. Por quê? A consciência dessa pessoa está inconsciente ainda. Precisa o quê? Despertar para ela ter a percepção desse Deus. Né? Aí você pergunta, onde está Deus? Quando você pergunta isso, eu já sei que você está inconsciente. Porque Deus está aí em todos os lugares, está toda a presença de Deus está aí. Mas por que você não está sentindo? Entende? Porque Deus é para se sentir. Mas por que você não está sentindo? Outra pessoa sente a presença. Entende, pessoal? Que passa por esse despertar, essa percepção. Aí eu espero que eu estou bem detalhando para vocês entenderem isso. Né? Porque se você não entende isso, você vai ficar ainda procurando Deus aí na igreja, vai ficar procurando Deus em um grupo, você vai ficar procurando essa intimidade aí, pessoal. E essa intimidade é sua, é interna. Entende? Você vai ficar procurando.
E não é para procurar. Deus já está aí. É só você despertar para perceber essa presença. Aí ele fala, ela pode ser definida como a capacidade, né? A consciência de perceber, sentir, pensar e estar ciente de si mesmo e do mundo ao redor. Então, qual é a consciência? Tem que capacidade? Então, a consciência tem a capacidade de perceber, sentir e pensar e estar ciente de si mesmo. Então, da sua consciência, da sua essência, que é a consciência, e do mundo ao redor. Então você vai estar ciente do que está fazendo do mundo ao redor e de quem é você, pessoal. Quando você estiver ciente disso, aí você sabe onde está Deus. Entende, pessoal? Entende? Então, que alguém que me pergunta onde está Deus, está procurando aí em religião, tá assim, levado com um bocado de doutrina, é porque ainda está inconsciente. Tranquilo. O que é que tem que fazer? Despertar a consciência. É o meu trabalho aqui dos meus vídeos. É despertar a sua consciência para você perceber, né? Perceber, sentir e pensar essa presença de Deus que está aí com você. E você também vai perceber do mundo ao seu redor. Você vai perceber as coisas que também, as coisas, existe a presença de Deus, existe ali a presença de Deus nas coisas, na natureza. Você vai perceber isso. Mas por que você não percebe? Outras pessoas percebem. Começa a entrar em vibração, orar, começa a meditar. Por que essas pessoas é assim? Entende, pessoal? É isso. Então, a consciência é a capacidade de fazer isso. Ela tem essa capacidade. Agora, ela só vai ter essa capacidade quando? Quando você despertar para perceber, né? Aí ele fala, a consciência é o que nos torna humano, né? Nos permite refletir sobre nossas ações, tomar decisões e experimentar emoção. Então, a nossa consciência, né, que é que nos tornamos humanos. Então, quem é que faz o ser humano, pessoal? É a consciência. Por isso que é certo dizer que a gente está tendo uma experiência humana. Quem é que está tendo? A sua consciência. Porque é essa consciência que vai fazer você humano. Ela vai fazer você permitir refletir sobre as suas ações. O que é que você está fazendo, pessoal? Você está mentindo? Está falando coisas erradas aí, como muitos eu estou vendo aí nas redes sociais? O que é que você está fazendo? Qual é a sua ação? Então, é para fazer você refletir. Então, quando eu estou falando aqui, pessoal, né? Alguns líderes, alguns de outras linhas, podem até me achar mal, mas eu estou fazendo ele refletir sobre isso. Estou tocando lá na alma dele, na consciência, para ele refletir. O que é que você está fazendo da sua vida? Entende? Para ver se ele... Porque se ele desperta, ele toma aquela reflexão e desperta, ele pode se tornar outra pessoa, pessoal. Aí ele pode fazer as coisas boas, o bem aqui para as pessoas. Mas ele continua no ego lá, mentindo, querendo ter vantagem, querendo... Então, o que é que você está fazendo da sua? O que é que você está refletindo? A sua ação, tomar decisão, experimentar as emoções. Então, o que é que você está sentindo aí dentro? Entende? Em cada experiência que você tem aqui, a sua consciência. Então, é certo dizer que a gente é a consciência que estamos temporariamente humano. Porque quem faz a gente se tornar humano é a nossa consciência expandida, desperta. É isso que vai a gente se tornar humano. É o que ele fala aqui, pessoal.
Aí, o que é que a Bíblia fala mais, pessoal? Eu espero que as pessoas entendam isso, pessoal, porque isso é a chave, é a conexão que você tem que ter com a sua alma, com a sua essência, pessoal. Porque se você não entende isso, você vai ficar procurando, vai ficar perguntando onde está Deus. Ah, eu não sinto nada. Ah, eu não vejo nada. Ai, eu não sinto paz. Tem pessoas aqui no meu canal que já estão sentindo a paz, está sentindo a presença de mentores, de anjos. Tem pessoas aqui no meu canal. Por que, que ela está sentindo agora e antes ela não sentia? Porque a consciência não estava desperta, estava bloqueada, né? Essas percepções, essas sensações. Mas quando ela começou aqui, né, a galgar nos meus vídeos aí, né, começou a prestar atenção no que eu estava falando com a alma dela, ela despertou a consciência. Graças a Deus, né? E está se tornando uma pessoa melhor. Vai se tornar uma pessoa melhor na comunidade dela, nos familiares dela, na família. Ela vai se tornar uma pessoa melhor. É isso que você vai se tornar humano. Entende? Aí ele fala: a consciência é estudada como um estado mental que envolve uma percepção do ambiente e de si mesmo. Então, é uma percepção do ambiente e de si mesmo, né? Do seu eu. Ela pode ser dividida entre diferentes níveis. Então, existem níveis. Eu já falei aqui, tem aqui no meu canal, os níveis de consciência, pessoal. Então, quando uma pessoa está perguntando aonde está Deus, né? Está perguntando, não, o contato, não existe mais espírito, o contato. Então, uma pessoa dessa é que ainda não despertou a consciência, né? Que ela não está percebendo Deus na vida dela. Entende? Então, precisa despertar. Então, ela está em um nível. Tudo bem. Você pode aumentar o nível? Pode. Né? Trabalhando a espiritualidade, o autoconhecimento. Vai aumentar o nível aonde você vai ter mais percepção de Deus. Entende? Aí ele fala, como a consciência sensorial, a consciência de si mesmo, a consciência reflexiva. Então, existe essas consciências, né? É a sua consciência, é uma, mas tem esses estados de consciência que a sua consciência está, né, pairando ali, né? Consciência sensorial, então, sensorial, que está observando o que tem no ambiente. Consciência de si mesmo, perceber quem é você, né? Perceber o eu. E a consciência reflexiva é aquela que traz a reflexão do que você está fazendo. Aí ele fala, a consciência também está relacionada à atenção, memória, pensamento e linguagem. Então, a consciência está relacionada a isso, né? O que é que ela está percebendo? Qual é a atenção? Qual é a memória da pessoa, o pensamento, a linguagem? Então, ela está fazendo análise disso tudo. A sua consciência está fazendo análise disso tudo. Aí ele fala, a relação entre a consciência e o mundo externo, né? A existência do eu consciente, é a possibilidade do conhecimento objetivo. Então, a relação da consciência ao mundo externo e a existência do eu consciente, então, esse eu tem que estar consciente, porque se ele estiver dormindo, ele não vai perceber, pessoal, a presença de Deus, ele não vai perceber que ele é um espírito, é uma alma, ele vai pensar que é o corpo. Então, quando a pessoa pensa que é o corpo, os médicos estão falando aí, é tudo da sua cérebro, é tudo do seu corpo. Então, essas pessoas ainda não têm conhecimento desse eu consciente.
né? Está na inconsciência. Mas Deus está ali, a consciência está ali, tá. Mas só que ele não está percebendo. Entende? É por isso que eu falei, lá no parto do meu neto lá, que minha filha estava lá, a espiritualidade estava lá, trabalhando? Estava. Mas você pergunta qual médico percebeu alguma presença lá? Você entende, pessoal? Você entende agora? Qual foi a consciência daquele médico que precisou uma presença que estava ali ajudando, que estava intuindo os médicos, fazendo a energia positiva, né? Teve até uma que estava no parto também, que ela teve problema no parto. Aí quando ela saiu do corpo, ela percebeu que tinha outros seres de branco, né? Ela pensou que eram os médicos, né? Outros seres que estavam ajudando ali no parto dela. Aí falando para ela, fique calma, a gente está cuidando de tudo. Mas ela percebeu que esses médicos eram um pouco alto, era diferente, né? Ela no parto, porque ela teve problema, né? Deve ter lá e estava tendo, né? Quando fazendo o parto, deve ter problema. Aí ela saiu do corpo, consciente. Aí viu que tinha outros seres de branco também ali, né? Colocando a mão. Ela disse, o que é o médico? Mas o médico alto assim, ela viu que era. Entende, pessoal? Enquanto ela estava aqui consciente nessa realidade, ela não percebia a presença. Aí depois ela voltou para o corpo e ela percebeu, olha, tem mais médico ajudando vocês aí. É o quê? São esses seres espirituais, porque está trabalhando para que todos esses crianças, esses seres venham a essa realidade. Porque tem um propósito de Deus, né? Tem um propósito da espiritualidade, ele vir para essa realidade. Então está trabalhando para que nada aconteça. Está intuindo os médicos. Às vezes os médicos pensam, às vezes, que até a inteligência, a intuição é dele própria. Entende? A espiritualidade sabe disso, né? Aí ele fala o que mais aqui o autoconhecimento. Então, aí ó, é uma parte importante da consciência. Então, para você desenvolver essa consciência, você tem que praticar esse autoconhecimento, que é buscar o conhecimento, principalmente da essência da verdade, é o que alimenta a nossa alma, né? Que faz crescer a gente consciencialmente. Então, a gente tem que estar buscando sempre essa verdade. Foi até o meu tema que eu falei ontem, né, pessoal? Que foi sobre a espiritualidade universalista, né? Eu falei também sobre a espiritualidade consciente. Então, eu falei sobre essa espiritualidade consciente, porque você tem que ter consciência do que está fazendo na espiritualidade, né? Então, é o meu tema que eu falei sobre esse autoconhecimento. Então, a gente tem que buscar conhecimento que vai contribuir para essa expansão da consciência. Por isso que é uma parte importante para a nossa consciência esse autoconhecimento. Entende? Conhecer sobre si. Então, através do conhecimento da verdade que a gente vai colocando na aula, a gente vai expandindo essa consciência. E quando a gente expande essa consciência, a gente vai ter percepção desse Deus. Entende, pessoal? Aí ele fala, pois envolve uma reflexão sobre a nossa própria experiência, valor e crença e emoção. Então, é dessa própria experiência que a gente está tendo com esse Deus, né?
os valores, as crenças, as emoções que a gente vai envolve essa reflexão dessas experiências. A sua consciência envolve isso. Você vai começar a sentir a presença de Deus, sentir uma paz, uma alegria. Você vai perceber que Deus está com você. Aí você vai perguntar aonde está Deus? Então, uma pessoa dessa não pergunta, pessoal. Você acha que os apóstolos, os discípulos, quando ele se conectou com o Espírito Santo, ele ficava perguntando aonde está Deus? Ele ficava perguntando? Entende, pessoal? Porque é o nível de consciência desperto, né? Aí ele fala, através do autoconhecimento, podemos desenvolver uma maior consciência de nossas motivações, comportamento e padrões de pensamento. Então, é através desse desenvolvimento, né, que a gente vai ter uma consciência maior, né, do que da motivação e que do propósito de vida que você vai fazer, do comportamento e dos padrões de pensamento que você está tendo. Então, se você aumenta, você vai ter um padrão de pensamento, né, evoluído, alto. Não um pensamento baixo, um pensamento de besteira, de fazer mal a outra pessoa, de enganar a outra pessoa. Você não vai ter um pensamento desse. Então, quem está tendo esses pensamentos, pessoal, não está com esse trabalho da expansão da consciência dele. Está ainda fazendo uma espiritualidade inconsciente, né? Foi o que eu falei no meu vídeo que eu falei aí, que é espiritualidade consciente. Então, quando você está assim nesse nível, você está fazendo uma espiritualidade consciente, né? Tem gente fazendo a espiritualidade consciente? Tá. É. Mas pode despertar? Pode, pessoal. É só trabalhar esse autoconhecimento, né? Aí ele fala que as emoções desempenham um papel fundamental na consciência, né? As emoções, porque quando as emoções mexem, por que isso faz um papel fundamental? Por isso que esses camaradas sabem. Então, qual é a emoção que ele quer mexer em você? Aqui a Matrix. O que é que você vê na televisão? Medo. Medo, né? É essa emoção que ele quer pegar você. Porque faz você baixar sua frequência. Não faz você expandir. Então, por isso que o trabalho deles é sempre aí, ó. Olha aí o noticiário agora, né? Agora é 12:30. Abre aí o noticiário para você ver se não é o medo que ele está passando para a sua consciência. É isso que a Matrix quer. Para o quê? Para que você não expanda a consciência. Quando você tem medo, sua frequência está baixa. Quando a sua frequência está baixa, você não vai expandir a consciência. Simples. Ele está bloqueando aí mesmo. Então, muitos medos, você vai para igrejas aí, ele vai colocar medo em você. Se você sair daqui, o inimigo lhe pega. Se você não dá o dízimo, o gafanhoto vai lhe morder na cama. Entende? Se você... O que mais que eles falam? Então, até a matrix religiosa do medo está nessa matrix religiosa. Até o medo, pessoal. Então, para onde a gente vai, o medo vai atrás. Entende? É uma emoção que pega bastante as pessoas aqui nessa realidade, pessoal. O medo, né? Então a pessoa causa tanto medo que tem pessoas agora que entram no que os psicólogos falam, o pânico, né? O pânico do medo, que pessoas às vezes não saem nem de casa com medo que vai ter uma parada cardíaca, vai cair no meio da rua, não tenha ninguém ela tem medo disso, pessoal. Ou de que alguém vai pegar ela no caminho, de que alguém está perseguindo ela. Então, medos que foram colocados através dessas notícias, dessas coisas, pessoal. Então, quando você se entope a sua consciência disso, pessoal,
vai causar essas emoções que vai desempenhar um papel aí, né, negativo na sua consciência. Entende, pessoal? Você entende agora o trabalhar dessas pessoas? Você entende agora? E isso aí é inconsciente. Então, quando você fica inconsciente, você não percebe isso. Você só está sentindo medo, só tá. Por que eu estou sentindo medo? Ah, eu não sei por quê. Você só está sentindo, porque está vindo do inconsciente. Aí ele fala, pois influencia nossas percepções, pensamentos e ações. Então, essas emoções que a gente não saber controlar vai influenciar na nossa percepção, então, na nossa percepção da realidade, no pensamento e nas ações que a gente vai fazer aqui nessa vida. É isso que a Matrix quer, é isso que eles querem. E está conseguindo. Muitas pessoas estão assim, né? E ficando tudo doente, indo aí para os meus amigos aí psicólogos, né? Meus amigos, meus parceiros também. Então aí se tratar disso, dessas coisas. Mas que é uma coisa causada por essa inconsciência da sua consciência, que está sendo lançado medo na sua. E você está indo, né? Aí ele fala, a consciência emocional envolve uma capacidade de conhecer, compreender e gerenciar as emoções, bem como as emoções dos outros. Então, além de você, quando você gerencia essas emoções, a consciência emocional, né? Que é uma inteligência da consciência, vai equilibrar as suas emoções, sentimentos. Então, você pode gerenciar as emoções dos outros também. Porque quando você está equilibrado, você pode ajudar a outra pessoa que está desequilibrada nessa realidade. É por isso que eu estou falando aqui para os meus amigos psicólogos, né? Esse despertar da consciência vai trazer essa consciência emocional, que é uma inteligência da sua consciência que vai equilibrar suas emoções. Você estando equilibrado, né, no caminho do meio, você equilibrado pode emanar energia para equilibrar a outra pessoa, pessoal. Agora, você é um psicólogo, é um terapeuta, e está desequilibrado. Você vai atender uma pessoa. Que energia você vai emanar para outra pessoa, pessoal? Não existe. É por isso que não existe. A primeira pessoa que você tem que fazer bem é você. Então, esse despertar vai fazer bem a você para que você faça bem para outra pessoa, né? Mas aí há um processo para se despertar, né? Como é que você vai processar isso, né? Até o psicólogo, o terapeuta, ele precisa tratar ele. Se ele tem alguma coisa, né, em desequilíbrio, então ele precisa tratar ele, estar em equilíbrio para poder tratar a outra pessoa. Senão a energia, você vai emanar energia de desequilíbrio. Não é energia equilibrada, umas palavras equilibradas, sabe? A frequência sua equilibrada. A pessoa, quando sentar lá no seu divã, ela vai perceber a energia equilibrada que você está transmitindo para ela. Porque no divã, o que é que Freud falou? Existe transferência. Então, existe a transferência daquelas energias. Essa transferência são esse magnetismo que a pessoa sente de você e você sente da outra pessoa. Não tem como, pessoal. Não tem para onde correr. Você senta lá, perto assim da outra pessoa, acontece isso. Aí ele fala o que mais aqui? Entende? Essa é para os psicólogos ficarem atentos, prestar atenção no serviço, né? Aí ele fala, a consciência é essencial para a tomada de decisão. É essencial. Se você não tem consciência, você toma decisão errada. Aí ele fala, pois permite avaliar informações disponíveis, consideram-se as consequências
de nossa escolha, então a consciência vai fazer isso, agindo de acordo com nossos valores e objetivos. Então, com valores da nossa alma. A consciência ética também desempenha um papel importante. Então, aí, ó, você precisa ter ética, pessoal. Nossa, eu estou vendo até no meio aonde fala sobre expansão da consciência, não está tendo ética, pessoal. Como é que pode isso, pessoal? Você entende? É isso que eu fico olhando esse tipo de pessoa. Não pode. Então, essas pessoas ainda estão fazendo espiritualidade inconsciente. Não estão fazendo espiritualidade consciente do que está fazendo. Né? A consciência ética também desempenha um papel importante na tomada de decisão, pois envolve considerar o impacto de nossas ações no outro. Então, você começa a avaliar. Poxa, eu não vou falar isso porque vai ter impacto na vida da outra pessoa. Então, você tem cuidado com a consciência da outra pessoa. Mas o que é que eu vejo aqui nas redes sociais, pessoal? Ninguém se importa com nada, ó. Tá falando coisa aí, espalhando medo. Interessa se você ficou mal, procure um psicólogo, procure um terapeuta. Se vire, meu irmão. Eles chegam e falam. Por quê? Estão tudo no ego, querendo visualizações, querendo dinheiro, querendo se aparecer. Então falam qualquer coisa, não mede, não tem essa consciência, ó, vai falando. Você que está ouvindo é que se vire, meu irmão. Então, por isso que eu falo para você tomar cuidado a ver do que você está ouvindo. Você tem que ter essa consciência expandida para saber digerir essas coisas, essas informações que vêm aí, pessoal. Porque não adianta, você vai ter que obter informação. Eu fico sem assistir notícia aí na televisão, mas depois quando eu entro aqui nas redes sociais, aparece notícia, né? E você vai ver. Mas você tem que ter uma consciência tão expandida que vai saber digerir. Mas o estômago vai saber digerir essa informação que você está ouvindo. Entende, pessoal? É isso que você tem que ter, pessoal. Entende? Aí, o que é que ele fala mais aqui? Por isso que tem que ter isso, pessoal. Né? Aí, agora, como é que se diz? Aonde foi que eu parei? O impacto nas ações do outro, não foi? Eu parei. Aí ele fala, muitas tradições espirituais e religiosas, a consciência é vista como essência da natureza humana. É a conexão com o divino. A consciência espiritual envolve a busca por um significado e propósito de transcendência, bem como a prática da compaixão, gratidão e aceitação. Então, pessoal, ele fala que essa consciência, né, nas tradições espirituais, fala que essa consciência é vista como a nossa essência da natureza. Foi por isso que eu coloquei na minha pergunta, por que temos que ter percepção da nossa essência? Por quê? Porque essa é a nossa verdadeira natureza. É por isso que a gente temos que ter a percepção dessa essência, porque ela é a natureza. E é a nossa conexão com o divino. Entende? A consciência espiritual envolve buscar significado, né? Propósito de vida, missão, né? E transcendência. Então, tem que transcender o ego. Bem como práticas, né? Como prática da compaixão, ingratidão e aceitação. Então, é isso que uma pessoa está buscando, né? O pensamento das tradições religiosas estão para que a pessoa tome essa consciência para ter esses comportamentos. Ele transcendeu o ego dele para ele se tornar uma pessoa de compaixão, gratidão, aceitação. Então, é por isso que a gente temos que ter essa percepção da nossa essência.
Porque aí a gente vai perceber essa conexão com o divino. Porque tem a ver com a conexão com o divino. Entende, pessoal? Então, pessoal, 1 hora de relógio. Nossa, pessoal, você entende agora por que eu tenho que fazer em 2 partes, pessoal? Eu quero fazer só em uma parte, mas não é possível, pessoal, né? Porque eu vou marcar aqui aonde eu parei para a gente voltar para a segunda parte, tá, pessoal? Nossa, eu vou ter que fazer outra parte aqui para eu falar dos versículos bíblicos de tudo. Entende, pessoal? Então, até a próxima segunda parte, eu vou ali fazer uma merenda, tomar um suquinho, ir no banheiro e aí fazer isso, tá? Até a segunda parte, pessoal. Me aguarde um pouquinho aí, tá?